O Vasco está classificado para as quartas de finais da Copa do Brasil depois de 9 anos. Isso é muito tempo para um time da grandeza do Vasco. A última vez que o Vasco chegou nas quartas de finais da Copa do Brasil foi no ano de 2015, onde naquela ocasião eliminou o Flamengo nas oitavas de finais. E de lá para cá, o Vasco não chegou uma vez nas quartas de finais da Copa do Brasil, mas dessa vez vence o Atlético Goianiense por 1-0 com o gol do Lucas Piton e garante a classificação para as quartas de finais da Copa do Brasil depois de 9 anos. E com essa classificação, o Vasco vai embolsar 4 milhões e meio. O Vasco que no final da partida o Atlético Goianiense foi em busca do empate, o Vasco se segurou e garantiu a classificação para as quartas de finais da Copa do Brasil depois de 9 anos. Como eu falei, para um time da grandeza do Vasco é muito tempo sem chegar nas quartas de finais da Copa do Brasil, mas depois de 9 anos, o Vasco, que é campeão da Copa do Brasil em 2011, volta para as quartas de finais da Copa do Brasil depois de 9 anos. É o Vasco, é o Vasco, é o Vasco. O Vasco da Gama é o primeiro classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. Foi uma missão árdua, bem complicada, especialmente no segundo tempo, mas um 1-0 que valeu uma classificação que não vinha há 9 anos para essa fase. Isso. Vamos dar uma olhadinha? E ó, Cascaio caiu, Pedrinho. Linda. Uma história que se repete. Sobrou, bola atrás, o chute, festejou! Pra te falar que eu nem vi o lance do gol, tava tão nervoso do jogo. O time do Atlético tava segurando um pouco o primeiro tempo. Acho que no primeiro tempo o juiz deu 5 minutos de acréscimo. E graças a Deus saiu aquele gol ali no finalzinho do primeiro tempo para dar uma tranquilizada. Esse foi o terceiro jogo seguido de Copa do Brasil em São Januário que o Lucas Piton balançou as redes para o Vasco. Após o empate em 1-1 no jogo de ida, o Vasco precisava da vitória para avançar na competição, mas dentro de campo demorou para encaixar. O primeiro tempo era de muito estudo e pouca efetividade. Do outro lado, na estreia de Humberto Louser no comando do Atlético Goianiense, também faltava pontaria. Se fizer um recorte do jogo inteiro, o Atlético teve possibilidade de sair daqui com a classificação, mesmo com vitória, não levando para as penalidades. Na melhor chegada dos visitantes, Shailon parou em Léo Jardim. Hugo, na força, também não conseguiu. O que faltava era jeito, talvez com um pouco de sorte. Melhor para Piton, 1-0. Lucas Piton, do Vasco! Na volta do intervalo, o lateral artilheiro sentiu e precisou ser substituído durante a etapa final. O Piton é um jogador fundamental para a gente, né? Um jogador de qualidade, defende bem, e só que ele está sentindo uma maratona de jogos, né? Hoje ele sentiu um desconforto ali no jogo, um cansaço, e ele não quis correr o risco, né? Por isso que a gente fez a troca. Foram 45 minutos de pressão atleticana. Léo Jardim precisou mostrar serviço. No chute de Derek, a defesa do goleiro teve peso de um gol para os vascaínos. Nos últimos momentos, Vitor Luiz, substituindo Piton, fez esse corte para assegurar a vitória por 1-0. Resultado importante que recoloca o Vasco nas quartas de final da Copa do Brasil depois de 9 anos. A última vez que a equipe Cruz Maltina tinha chegado a essa fase da competição foi em 2015. Feito importante também para os cofres do clube, que embolsa 4 milhões e meio de reais. A gente tem que levar daqui da noite de hoje é uma classificação que faz 9 anos que a gente não estava nessa fase, estar entre os 8, tá longe do Z4, não tão longe assim como a gente gostaria, mas a gente está evoluindo no Campeonato Brasileiro. Eu acho que é por esse contexto que a gente tem que tentar olhar, e a gente está olhando dentro do nosso grupo. Aí o Rafael Paiva, o técnico do Vasco, satisfeito com a classificação, pelo dinheiro,
pela questão moral e principalmente porque o Vasco não chegava há 9 anos nas quartas de final da Copa do Brasil. Isso motiva o torcedor, os jogadores, a diretoria, aquela confusão toda de SAF, ninguém mais fala sobre isso. Mas eu quero falar que dentro de campo o Vasco não jogou um grande futebol, de novo, teve bastante problemas, especialmente no segundo tempo. Na hora que substitui, que precisa repor as peças, não mantém a mesma qualidade, mas tem que celebrar porque passou. E aí eu queria que você falasse também sobre o Lucas Piton, que você vem elogiando, especialmente desde o Campeonato Carioca. Ele vem sendo muito regular, não é só porque ele marcou o gol ali, tem obviamente uma confusão dentro da área, mas ele está sempre pisando dentro da área, sempre fazendo o gol, dando assistências. O Verratti é um dos privilegiados, né, de ter o Piton como às vezes ala, às vezes lateral esquerdo, porque é um jogador que está com confiança, está com um condicionamento físico, ele está muito bem preparado, aliás, então ele vem sendo um dos destaques da equipe do Vasco nessa temporada. É um jogo, quando é jogo assim de classificação, muitas vezes você joga com o regulamento debaixo do braço, tem um nervosismo, o torcedor vascaíno durante a partida, e aí eu concordo com você, principalmente no segundo tempo, que o Vasco não conseguiu, por causa das substituições, né, as alterações, manter o mesmo padrão que mantiveram ali no primeiro tempo. O torcedor do Vasco, com a respiração, você já começa a perceber a ansiedade, o nervosismo do torcedor. Já está um pouquinho mais tranquilo, tentar incentivar o time durante os 90 minutos, foi o que eu tinha falado ontem. O torcedor precisa apoiar o time, não mostrar nervosismo e passar para os jogadores dentro do campo. Bom, agora a gente vai falar da sequência da Copa do Brasil. São várias partidas nesta noite, 6 jogos. Amanhã ainda tem o São Paulo enfrentando o Goiás. E aí, pessoal, essas foram as últimas notícias sobre a vitória do Vasco contra o Atlético Goianiense em São Januário e a emocionante classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. Além disso, tivemos a interessante opinião de um flamenguista sobre essa conquista do Vasco. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as novidades e análises sobre o nosso time. Vamos juntos apoiar o Vasco. Até a próxima!